Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nesse momento da humanidade, o que mais nós precisamos é de brandura e pacificidade. Quanto mais brandos e pacíficos nós formos, certamente estaremos plasmando um mundo melhor para todos nós. E o mundo carece de paz, de harmonia, e portanto nós precisamos ser brandos e pacíficos sempre, para que a humanidade possa desfrutar dessa energia de paz e de fraternidade. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. E logicamente que Jesus não está falando de possuir bens na terra. Ele está nos mostrando que quanto mais pacíficos nós formos, mais nós procurarmos pacificar, mais chance teremos de ficar na terra regenerada ou em regeneração. E por isso que é importante nós entendermos as faces que a doutrina espírita traz para nós, que outras religiões não entendem, não sabem. Então, possuir a terra não é que um corpo vai renascer para ficar na terra. Os espíritos morrem, o corpo apodrece, os espíritos vão para o plano espiritual, começam a retrabalhar para trabalhar a próxima reencarnação, e aqueles que são realmente bons vão tendo cada vez mais possibilidade de desenvolverem a sua bondade. E aqueles que se perdem no labirinto da ignorância receberão o quinhão justo. Portanto, ser brandos e pacíficos para herdar a terra, temos que entender então sobre aqueles que poderão continuar reencarnando na terra, seguindo sob a égide de Jesus. Aqueles que quiserem se perpetuar na maldade, no mal, na ignorância, na arrogância, na vaidade, na ambição, tchau. Vai para outro planeta, vai para planetas bem inferiores, pegar uma vida ainda em hominídeos para seguir um novo ciclo evolutivo de muita dor, de muito sofrimento, para que possam adquirir o entendimento da necessidade de praticar o Evangelho. Por isso o convite que a gente sempre faz em nome da espiritualidade: sejam bons, sejam caridosos, sejam compreensivos, sejam pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Esse convite do Cristo é de extrema importância para nós em todos os momentos da nossa vida. Sede pacíficos. Precisamos aprender a valorizar essas oportunidades. Precisamos aprender a valorizar esses momentos. Precisamos aprender a construir um mundo de luz, de paz e de fraternidade. Todos nós que estamos aqui na Terra, precisamos aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a construir um mundo íntimo na paz, na pacificação, na harmonia dos nossos corações, dos nossos sentimentos, para que as nossas ações resplandeçam em luz para nos iluminar os caminhos que o futuro nos desvendará. Todos nós, onde quer que estejamos, precisamos desenvolver essa oportunidade. Precisamos desenvolver estes sentimentos para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais condizentes com a caminhada evolutiva que todos nós precisamos empreender. Caminhar para a luz, caminhar com Jesus, caminhar pacificando, caminhar ajudando, amparando sempre. Eis a máxima que devemos colocar em nossos corações. Eis o ensinamento sagrado que devemos procurar fazer valer em todos os momentos da nossa vida. Sermos brandos, pacíficos, amorosos, caridosos. Porque amanhã de luz virá para todos nós que soubermos aproveitar os momentos, que soubermos absorver esses ensinamentos e colocá-los em prática. Portanto, meus irmãos, nós vos convidamos. Sejam brandos e pacíficos. Que as bênçãos do amor divino estejam sempre vos envolvendo, amparando e iluminando para as grandes realizações do amanhã. Sabeis o que foi dito aos antigos:
não matareis, e quem quer que mate receberá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 22. Meus irmãos, que as bênçãos divinas possam envolver nossos corações para que possamos nos unir no verdadeiro sentimento que nos conduz ao Pai, o da paz, o da harmonia e o da fraternidade. Procuremos entender que os nossos sentimentos têm que estar alinhados com as forças do bem. Precisamos entender que quem quer que mate será condenado pelo juízo, seja pela justiça dos homens e principalmente pela justiça de Deus. Existem muitas formas de matar. Matar o sonho, matar a vida, prejudicar a pessoa de corpo e alma. O tráfico de drogas prejudica as pessoas no corpo e na alma. Mata o espírito e mata o corpo. Adoece o espírito e adoece o corpo, como queiram. Porque o espírito não vai morrer, mas vai ser muito prejudicado para suas futuras encarnações. Então é um novo tipo de morte que nós temos na sua existência. E depois, quem se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Nós estamos nos encolerizando com os filhos, com a esposa, com os pais, por coisas triviais. E muito mais nos enfurecemos por aqueles nossos irmãos que não são da nossa família. E às vezes que nem conhecemos, por vermos uma notícia. Treinemos a pacificar os nossos sentimentos dentro dos lares. É treino. Treinemos a abraçarmos-nos mais. Treinemos cativar os bons sentimentos. Treinemos procurar construir no nosso mundo íntimo as bases da fraternidade legítima, do amor, da misericórdia, para que os nossos amanhãs que nos esperam sejam cada vez mais radiosos, cada vez mais iluminados e abençoados. Que as leis do amor e da misericórdia possam estar sempre nos iluminando, nos fortalecendo e abençoando, para que em todos os momentos da nossa existência possamos ser úteis à justiça divina, possamos ser úteis à criação do amor e da paz em nossas vidas. Raca era uma expressão de desprezo, e aí também a pessoa poderá ser condenada por ter desprezado o seu irmão, por ter desprezado o outro. E se chamar de louco, então a punição é mais complexa. Tenhamos cuidado, tenhamos precaução, aprendamos a viver cada dia da melhor forma possível. E assim, caminhando nesse sentimento de entendimento cada vez maior, nós vamos procurar fazer o melhor. Ao invés de enfurecer, ore. Ao invés de tentar destruir o outro, ore. Ao invés de desprezar, ore. Ao invés de condenar, dizendo louco, ore. Treinar, pacificar os nossos corações, a nossa alma, para que quando adentrarmos no mundo espiritual, estejamos com a consciência tranquila porque fizemos o melhor possível. Treinemos cada dia mais a agir com a máxima serenidade possível, sem agressão, sem espinhos, mas com o coração e o sentimento aberto ao bem, à fraternidade e à paz.
Façamos, pois, de cada momento da nossa vida, as bênçãos de paz, de misericórdia e de luz, para podermos caminhar com serenidade, com tranquilidade, para a construção de um mundo melhor, para a construção de um mundo de paz e de fraternidade. Que as luzes divinas possam vir sempre nos envolver, vir sempre fortalecer os nossos corações, fortalecendo a nossa alma para que, quando despertarmos no mundo espiritual, estejamos cada vez mais com essas informações, com esses ensinamentos sedimentados para as grandes realizações que a vida nos oferece, que a vida nos traz. Trabalhemos, pois, meus irmãos, com paz, com resignação e com amor no coração, para que tudo caminhe da melhor forma possível para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para aprendermos a sermos pacificadores. No item 4, ainda dando prosseguimento a injúrias e violências. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Agir de forma cristã é tomarmos consciência da nossa responsabilidade frente ao Evangelho. E o Evangelho traz para nós várias nuances de informação, cada uma delas nos reportando a uma condição que devemos adquirir para estarmos melhores ao longo da nossa caminhada, para nos melhorar para o porvir. Tudo que nós viemos a fazer, tenhamos que passar pelas peneiras deixadas pelo Cristo. No trânsito, principalmente hoje em dia, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, pois isso é uma lei que Jesus deixa para nós, para que nós venhamos a aprender a conviver melhor uns com os outros, onde quer que estejamos, por onde estivermos andando. Por isso, cada um de nós deve procurar se observar. Cada um de nós deve procurar olhar para dentro de si e ver onde estou acertando, onde estou errando, como estou me comportando neste aspecto, naquele outro, para que nós tenhamos condições de estar todos direcionados para um caminho de luz, de amor e de fraternidade. Por isso, treinemos a afabilidade, treinemos a doçura, treinemos a compaixão, para estarmos todos buscando sintonizar com as bênçãos da luz, do amor e da verdadeira fraternidade que deve existir em nossas almas. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe. Pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. E ele vai mostrando que de forma gradual as punições que as pessoas estão sujeitas. Quem mata vai ser réu pelo juízo. Quem desdenha do outro vai ser condenado pelo conselho. E aquele que diz é louco, condenado ao inferno. Paremos para refletir o peso daquilo que a gente fala para o outro. Façamos uma grande reflexão naquilo que nós vamos falar para o outro. E aí, nas interações nossas de cada dia, tanto na casa espírita, quanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente familiar, nós temos que procurar construir, procurar trabalhar para que as bênçãos do amor possam sempre vir nos fortalecer, possa vir sempre iluminar-nos para que saibamos seguir um caminho onde as bênçãos e a luz estejam sempre presentes em nossa caminhada. Façamos, pois, da nossa vida uma constante escola de aprendizado, uma constante escola de autoaperfeiçoamento, em que cada momento que nós vigiemos-nos para não falarmos determinadas palavras. Às vezes a gente não fala louco, mas usa babaca, otário, que vai dar mais ou menos na mesma coisa. Então vamos prestar atenção
vamos evitar, vamos nos policiar para que a gente siga um caminho menos tortuoso para todos nós. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a interação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas, em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Já pararam para pensar nisso? Uma palavra, uma frase, uma palavrinha, raca, és louco. Já é uma pequena frase. Por que elas são tidas como muito perigosas? Pois são tidas como aquelas que podem trazer grandes transtornos, grandes tormentos. É por isso que nós devemos, então, procurar ser bem mediadores, procurarmos ser bem ponderados, para não cometermos certas falhas, certos erros, e, com isso, estarmos sempre procurando e lutando para nosso aperfeiçoamento, para o nosso engrandecimento, para que as forças do bem sejam aquelas que nortearão a nossa existência por onde quer que estivermos, por onde passarmos. Paz e luz é o que nós buscamos e é o que nós devemos gerar a cada momento pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelas nossas ações. Trabalhemos, pois, para construirmos esse sentimento, para construirmos essa paz. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter, entre eles, a concórdia e a união. Se nós queremos concórdia e união, queremos um bom relacionamento entre as pessoas, nós temos que procurar ver que certas palavras podem trazer coisas, ações extremamente perigosas. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Primeiro, sermos humildes diante de Deus. Primeiro, estarmos sempre sintonizados com as forças do bem. Depois, procurarmos, então, agir com muita caridade uns com os outros, para que todos nós, o amanhã, seja sempre trilhado e iluminado pelas bênçãos do amor e da fraternidade que irradiarmos. Porque se irradiarmos apenas maus sentimentos, maus pressentimentos, más palavras, a tratarmos outro de forma ríspida ou até agressiva, estaremos criando problemas e complicações para nós mesmos. Saibamos, pois, construir e edificar, trabalhar para o bem e, principalmente, fazer valorizar as forças do bem. Que as bênçãos do amor divino estejam nos envolvendo, nos fortalecendo, e que nossos lares sejam abençoados para que as forças do bem, do amor, da caridade estejam sempre presentes em nossas vidas. Muita paz e luz para todos nós. Ainda no tópico injúrias e violências, mas que queria Jesus dizer com estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem os bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. As palavras de Jesus só farão sentido quando nós começarmos a entender pelo prisma da reencarnação. Porque Jesus pede, renuncie aos bens desse mundo, procure valorizar as coisas do céu. E na outra parte, os mansos herdarão a terra, os brandos, os pacíficos, os pacificadores. Porque o destino da terra, para entrar num planeta de regeneração, ele está sendo moldado para aqueles que são bons, para aqueles que são verdadeiramente cristãos. E é por isso que nós devemos procurar cultivar esses valores, fazer valer o nosso entendimento superior e procurarmos, então, trilhar os caminhos do bem, mas fazendo esse bem brilhar em nosso coração, para que nossos caminhos sejam sempre iluminados pelas bênçãos do amor que já sabemos gerar
em direção ao outro. Tenhamos então cuidado com a forma com que a gente pensa, com a forma com que a gente plasma as nossas ideias, os nossos pensamentos, a forma de agir perante o outro. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Os bens do céu são aqueles que nós conquistamos pelas nossas conquistas éticas e morais. Quando nós procuramos evangelizar nossas ações, nossos sentimentos, e cada um do nosso dia a dia seja pautado nas bases do amor que devemos colocar para todos nós. Os bens da terra são aqueles que nós adquirimos para o nosso sustento. E aí, tudo bem. Aí daí a pouco nós queremos um pouco mais para o nosso conforto. Depois nós queremos um pouco mais para o nosso supérfluo. E vamos criando situações e condições cada vez maiores para justificar as nossas ações, nossas comodidades e outras coisas parecidas. Por isso precisamos estar sempre atentos em como agimos, em como vamos plasmar os nossos ideais de amanhã, em como vamos construir os nossos ideais superiores. Cada um de nós, onde quer que estivermos, saibamos colocar em prática os ensinamentos cristãos, os ensinamentos que verdadeiramente falem mais alto aos nossos corações. Por aquelas palavras quis dizer que, até agora, os bens da terra são tomados, assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Então, muitas das vezes, os bens da terra são conquistados de forma astuta. Muitas das vezes são conquistados até mesmo de forma desleal. Por isso, nós temos que procurar entender, nós temos que procurar fazer valer os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores ideais, para a partir daí começarmos a saber valorizar aquilo que nós queremos fazer, mas acima de tudo, aquilo que precisamos fazer. Por isso, nós precisamos começar a fazer a nossa caminhada baseada nas forças do bem, nas forças da luz, nas forças do amor divino que deve estar sempre presente em nossas vidas. Trabalhemos e construímos para construir um mundo melhor na Terra. Mas para que o mundo na Terra seja melhor, precisamos melhorar dentro do nosso coração. Precisamos melhorar nossos sentimentos, a forma de pensar, a forma de agir. Porque aqui nesse capítulo do Evangelho nos mostra que se pensarmos e se agirmos, se falarmos, traz consequências. Treinemos, pois, falar, pensar e agir dentro dos princípios cristãos estabelecidos por Jesus em teu Evangelho. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Mas eu quero voltar aqui um pouco. Como a justiça será feita tanto na terra como no céu, vigiemos muito, tenhamos muito cuidado para agirmos com a devida segurança, com a devida bondade, para que as forças do bem estejam sempre nos envolvendo, estejam sempre nos iluminando e fazendo com que estejamos indo em direção ao verdadeiro sentimento de amor, ao verdadeiro sentimento de paz. Trabalhemos, pois, para as realizações do bem, para as realizações da paz, do amor e da fraternidade.
Como está dizendo que a terra ficará para os bons, afastando daqui os maus, já parou para pensar que muitas das suas ações podem trazer consequências graves para você? As pessoas que caluniam, que injuriam, as pessoas da fake news, eles podem estar sendo colocados entre os maus e assinando o passaporte para ir para um planeta onde é habitado por hominídeos. Hominídeos é uma palavra que eu ouvi do Jorge Andréa, eu achei interessante, porque a gente falava seres ainda mais próximos do macaco do que do ser humano. Ele usou o termo hominídeo, eu achei melhor. É aquele ser bem primitivo, aparência muito longe vai se perceber no ser humano. Para não irmos para esses tipos de planeta, procuremos, pois, nos corrigir, nos aperfeiçoar, tornarmos-nos melhores. Aqui, racismo, notícias falsas, calúnias, difamações, injúrias, ameaças, te coloca num caminho perigoso do exílio, da expurgação do planeta. E é por isso que, como a Terra vai desenvolvendo-se muito tecnologicamente, os maus não poderão ficar para fazer maus usos dessa tecnologia. Tenhamos, pois, compromisso com as nossas responsabilidades, para agirmos com segurança, fazendo com que a fraternidade seja um grande móvel da nossa vida, para nós estarmos sempre nos movendo para o bem, para o amor e para esse sentimento grandioso de sermos fraternos uns para com os outros, tal qual pede-nos este capítulo. O Evangelho segundo o Espiritismo são as máximas morais do Cristo, explicado pelos Espíritos Superiores, organizado e editado por Allan Kardec. Não temos um Evangelho de Allan Kardec, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado e editado por Allan Kardec. Essa pérola de luz que ilumina nosso raciocínio, que ilumina nossa fé, o nosso entendimento, para que tenhamos condições de estarmos em um mundo melhor, mais feliz e mais bem preparado para tudo aquilo que nós precisamos realizar. Paz e luz em seus corações, que Jesus esteja sempre iluminando nossos caminhos e a paz esteja sempre presente em nossas vidas. A afabilidade e a doçura, tópico 6. Se nos tópicos anteriores estávamos nos mostrando os perigos, alertando-nos para nos educarmos o máximo possível, aqui nos mostra exatamente as vantagens de sermos bons, as vantagens de estarmos no módulo da afabilidade e da doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. E aí, mostra-nos um outro lado. Quando invernizamos as nossas ações e temos um vulcão por dentro. Por fora estamos dóceis, falando com parcimônia, com total tato. Mas por dentro, temos um vulcão a tramar, a procurar criar problemas para os outros, a fazer uma futícula daqui, uma intriga dali. Isso, na homeopatia, é chamado cancerinismo. Então, quando nós começamos a... Oi, querida, oi, querido, faz isso sim, faz isso assado. E despistando essa ordem. E despistando a ordem como se ela estivesse sendo colocada de uma forma muito branda, muito educada, mas a energia que a pessoa coloca. E aí é que vem o perigo. Porque, como ele diz, educação, verniz do mundo. Mas é perigoso para quem age assim. Que é o sintoma do camomila. Todo polido, mas prestes a explodir, a destruir alguma coisa de tanta raiva. Então vamos ser bons. Vamos desenvolver a benevolência no mais alto grau.
compreendendo, raciocinando, polindo-nos sim, todos temos que nos polir, mas com amor, com fraternidade, com sentimentos de compaixão por aqueles que choram e sofrem. Trabalhemos, pois, a valorização dos nossos sentimentos, a valorização dos nossos ideais, para que os nossos amanhãs sejam cada vez mais engrandecedores para todos nós. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem com detalhe primoroso dissimula as deformidades interiores. A pessoa age, fala como se ela fosse um anjo. Toma aquelas posturas assim que a gente olha e fala, nossa, que pessoa educada. Mas dentro de casa, em ambiente onde ele convive com os seus menores hierarquicamente do que ele, ou com quem ele possa subjugar, ele se torna um monstro. E é por isso que nós temos que procurar treinar os bons sentimentos, valorizar os grandes ideais, para construirmos melhores qualidades de vida para todos nós. Portanto, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, tenhamos em mente a nossa responsabilidade, para que tenhamos condições de construir e edificar as verdadeiras bases da paz e da harmonia, onde quer que estivermos. Vamos evitar de simular as nossas deformidades interiores, mas polir essas deformidades, corrigir, para que os nossos atos também sejam compartilhados com bons sentimentos. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardos peçonhentos, quando estão por detrás. Todos nós temos essa sagrada responsabilidade. Todos nós temos que estar sempre atentos na forma com que agimos, na forma com que pensamos, na forma com que sentimos. Porque somente assim vamos estar com o coração em sintonia com as boas vibrações. Vamos treinar ser verdadeiramente os bons. Porque se a gente ficar perdendo, agindo sempre com bondadezinha, quando as pessoas estão sempre concordando com a gente, mas ter um vulcão de ódio quando alguém discorda de nós, sintoma do ipecacuanha. Precisamos então aprender a conviver com também com aqueles que são antagônicos a nós, que vêm contra os nossos ideais. Logicamente que conviver o tempo todo com uma pessoa assim é desagradável, mas não guardar ódio, não guardar ressentimento e nem explodir de raiva, faz lá mal, fazer calúnias e outras coisas com relação àquela pessoa. Vamos procurar agir naturalmente, vamos procurar caminhar naturalmente, porque somente assim conquistaremos um reino de luz, de paz e de amor. A essa classe também pertence esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem de suas famílias e seus subordinados lhes fofam o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se dos constrangimentos que fora de casa se impõem a si mesmos. Então, as pessoas estão no seu dia a dia, passam por suas dificuldades, passam por seus problemas no ambiente de trabalho, no ambiente da casa espírita, no ambiente religioso, no trânsito. Aí quando ele chega em casa, ou que está diante dos seus subordinados, ele solta os cachorros. Essas pessoas estão se envenenando, estão se intoxicando. Tenhamos misericórdia, nada de xingá-los. Sim, orarmos por eles, para que eles tenham o lampejo de luz, o lampejo de bênçãos, para compreenderem a grandeza da vida e a responsabilidade de cada momento. E lógico que eles procurem também se educarem para melhor tratarem aqueles que convivem com eles. Façamos, pois, meus irmãos,
das nossas oportunidades aqui na Terra, de cada uma delas, uma verdadeira oportunidade de crescermos, de aprimorarmos e de fazermos valer as possibilidades de crescimento espiritual. E quanto mais nós nos desligamos das ofensas, dos ataques, mais a gente cresce, mais a gente aperfeiçoa. Treinemos, pois, nos aperfeiçoar, treinemos, pois, nos aprimorar. Não se atrevendo a usar de autoridade para com estranhos, que os chamariam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer a que mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar e sou deste estado. E uma coisa muito complexa, gente. Não podemos taxar as pessoas de autoritárias simplesmente porque elas cobram que as coisas andam certo. Logicamente que a forma de cobrar vai fazer a grande diferença. Mas até mesmo cobrando por educação, as pessoas se sentem muito ofendidas. Algumas. Então, se alguém chegar e fizer uma crítica ao trabalho, às suas ideias, à sua postura, tem pessoas que ficam tão furiosas que elas gostariam de trucidar esse outro. Mas nós temos que procurar treinar os nossos sentimentos, educar as nossas emoções para saber que nós estamos aqui para nos preparar para um futuro muito grande, que são as nossas próximas reencarnações. E também, lógico, o período que estaremos no plano espiritual. Tudo aquilo que rechaçamos aqui com muita força, no plano espiritual, nos será cobrado também com muita força. Adiantou rechaçar aqui? Mas também, se nós formos totalmente subservientes, aceitarmos todas as críticas, também não estaremos crescendo. Precisamos, então, de um bom senso para que a gente não haja com grosseria, com atitude agressiva com os nossos subordinados e também não procuremos agir de forma desagradável ou melhor, subserviente com os nossos superiores. Temos que agir sempre com moderação, colocar nossos pontos de vista com respeito, com educação, fazer valer nossa autoridade com respeito, com educação, para que todos sejam beneficiados, para que todos cresçam e aperfeiçoem. É uma tarefa que não é muito simples, mas precisamos começar a treinar, a nos educar. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Seu coração, de modo algum, está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse é o demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Esse convite que nos é feito por Lázaro é de extremamente importante. Porque nós temos que estar constantemente nos vigiando, nos observando, para que a gente seja realmente bom, para que a gente realmente estabeleça os princípios evolutivos, para que a gente estabeleça o propósito da nossa evolução. Por isso, nós devemos prestar atenção naquilo que a gente fala, se é aquilo que a gente sente, e naquilo que a gente sente, se é o que a gente fala. E se a gente não toma a liberdade de falar com determinadas pessoas mais simples sobre alguns aspectos daquilo que nós fazemos, como deveremos agir com os nossos semelhantes no dia a dia, com aqueles que estão ao nosso redor no dia a dia. Vamos trabalhar para nos aperfeiçoar, vamos procurar entender como agir melhor para que a vida seja sempre um plano de progressivamente nos iluminando, progressivamente nos abençoando, para que as nossas futuras existências, tanto no plano espiritual, quanto na próxima reencarnação, sejam de paz, de harmonia e de fraternidade. Porque se nós agirmos falando de forma doce, mas odiando, vamos criar problemas graves para a nossa caminhada ao longo da nossa existência. Trabalhemos, pois,
para a nossa melhoria íntima, para o nosso aperfeiçoamento interior. Que tudo mais virá por acréscimo da misericórdia divina. Que Jesus, o insigne Mestre, nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para que todos os nossos amanhãs sejam cada vez mais iluminados e abençoados para a nossa caminhada diária. Paz e luz para todos nós. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus, o Onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. E aqui fica difícil para a gente, né? Até mesmo para comentar. Mas nós temos que procurar entender o sentido transcendente da colocação que ele está fazendo. Quando nós estamos aqui na Terra, estamos aqui para reparar nossas faltas do passado. E se nós temos que reparar as faltas, as dores vêm ao nosso encalço para nós nos libertarmos de determinadas situações, de determinados fatos. Por isso, quando nos convida a fazermos essa reflexão, quando nos convida a tomar uma postura de um conjunto de ideias, de fatos que nós devemos procurar cumprir, então nós temos que procurar agir sempre com moderação, agir sempre com respeito, agir sempre com amor por aquilo que nós pretendemos fazer, para que evitemos no futuro a visita da dor. Então, e quando ela vem, não adianta se afligir, não adianta brigar, temos que saber vivenciar aquele momento com respeito, com moderação e com fé. Porque se você resvoltar, não vai adiantar. Vai te prejudicar espiritualmente. Se você achar que você não merece passar por aquilo ali, então faça suas reflexões, veja os porquês daquilo está acontecendo com você, o que você pode fazer para evitar que aconteça, e assim, passo a passo, a cada momento, você vai tendo que construir no seu mundo íntimo as suas possibilidades maiores. Por isso, vamos sempre procurar refletir no conjunto de leis presentes no Evangelho, que se apenas quisermos pegar uma daquelas ideias e achar que aquela dali vale para sempre, para tudo, estamos nos perdendo, estamos perdendo a oportunidade. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus, a caridade que consiste da esmola, dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Então, dar uma esmola para quem está precisando é muito fácil. Mas agir com caridade, agir com responsabilidade, tomar as nossas ações, nossas atitudes pensadas, avaliadas, o que é útil, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Cada passo nosso deve ser bem medido, bem calculado, para não virmos criar problemas existenciais para o nosso próprio futuro. Trabalhemos, pois, cada dia, cada passo da nossa existência para nos fortalecer, para nos engrandecer espiritualmente. Lembrando que ter paciência diante de qualquer adversidade é uma grande virtude. Outra, há, porém, muito mais preciosa, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Portanto, meus irmãos, façamos essa grande reflexão. O que essa pessoa que me irrita tanto está me ensinando? O que essa pessoa que me irrita tanto está me dizendo sem palavras, apenas com alguns gestos, com algumas ações? Por isso, essa caridade ela é extremamente importante. Nós devemos perdoar sempre para que tenhamos sempre condições de agir em benefício
de todos nós. Perdoar aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para tirar nossa paciência, que nos critica e a gente não gosta, aquele chefe autoritário, aquele dirigente implicante. Tudo faz parte de um processo maior para o nosso aperfeiçoamento. E se não entendermos isso, perdemos a oportunidade de caminharmos em prol e em direção da paz. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, a nossa vida aqui na Terra é uma situação delicada, uma situação difícil. Alguém chega lá e muda a regra econômica, o outro chega lá e muda a regra política, o outro chega, cada um toma a sua atitude mais díspare, mais complexa. E por tomarem essas atitudes totalmente díspares, totalmente complexas, todos tendem a se ferir. Ninguém sai ileso. Por isso temos que ter o máximo de cuidado para centrarmos as nossas ações, os nossos ideais, as nossas posturas em prol do entendimento maior daquilo que a lei traz para nós. E é nesse momento, quando a gente começa a fazer essas observações, que a gente começa então a dar os passos necessários para o nosso crescimento íntimo, para o nosso fortalecimento interior. Todos nós temos deveres que nos são impostos, que nós devemos cumprir. E um deles é o dever de pagar o imposto. Mas também temos as nossas consolações e nossas compensações. Alguma coisa vai gerar para nós os impostos que nós pagamos. Da mesma forma, ao começarmos a tomar atitudes condizentes com as leis divinas, recebemos os benefícios de sermos auxiliados pelos nossos mentores, pelos nossos protetores, auxiliados pelos espíritos amigos que sempre velam por nós. Trabalhemos, pois, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, porque cada vez mais estaremos melhores, mais aperfeiçoados, se soubermos verdadeiramente amar, se soubermos verdadeiramente construir, com as forças do bem, um mundo melhor para todos nós. Lembremos que as dores, às vezes, é um ponto de despertar, é um ponto de nos impulsionar para começarmos a realizar, com as forças do bem, uma sintonia de amor e de paz para a nossa caminhada, para a nossa evolução. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Então, olhemos para os céus, olhemos para as luzes celestes que nos iluminam e o fardo será bem mais leve, porque sabemos que, após essa jornada difícil, encontraremos a paz, a harmonia em nossos corações, em nossos espíritos, no mundo espiritual. Coragem, amigos. Tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essas palavras resumem tudo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Sabermos olhar para o Cristo como exemplo e modelo a ser seguido, sabermos olhar para o Cristo como aquele que padeceu por sérias situações de violência, de maus tratos, mas manteve a cabeça erguida,
a fé inabalável no Pai e deixou para nós um rastro de luz insuperável. Por isso, todos os nossos momentos difíceis, lembremos-nos de Jesus. Em todas as dificuldades, lembremos-nos de Jesus. Não para que Ele virá resolver todos os nossos problemas. Talvez até venha, ou manda-se algum de seus emissários, claro. Mas que, acima de tudo, nós tenhamos paciência, resignação, abnegação, confiança no futuro e fé de que tudo é passageiro. Tudo são momentos. E cada momento que a gente vive, se bem vivido, é um problema a menos que nós temos para reparar no futuro. Que cada um de nós tenhamos as condições de fazermos o melhor, de edificarmos o melhor, para que todos nós estejamos melhores amanhã. Que as bênçãos de Jesus venham nos iluminar os corações e iluminar a mente, para que estejamos sempre prontos e preparados para todos os embates que a vida nos oferece. São muitos, mas a possibilidade de vencer está diretamente proporcionada à nossa força de vontade de agir. Passemos a agir em prol do bem, passamos a agir em prol dos benefícios da luz, do amor e da verdadeira fraternidade. Hoje, agora e sempre. Obediência e resignação, item 8. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação como duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente confundam com negação do sentimento e da vontade. Então, gente, obedecer, em tudo nós temos que obedecer. Todo mundo obedece a alguma coisa. Até os homens mais poderosos do mundo obedecem a alguém, nem que seja o ditame da consciência. Porque fazer tudo o que eles querem fazer não vai resolver muita coisa. Portanto, é necessário tomar atitudes prudentes. Em tudo na nossa vida, nós temos que tomar atitudes prudentes. Então, diante das regras da vida, temos que saber obedecer. E diante das adversidades da vida, nós temos que saber nos resignarmos. E diante dos desafios da vida, nós temos que ter vontade forte, perseverante, para agirmos na construção de um mundo melhor. Trabalhemos, pois, meus irmãos, o entendimento e o sentimento, para nos fazermos cada vez mais úteis, para fazermos cada vez mais pessoas idôneas, para procurarmos construir sempre um futuro melhor para todos nós. Nós temos que começar a agir bem hoje. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto coragem, portanto carregam o fardo das provações, que a revolta instalada deixa cair. É importante nós procurarmos entender isso, porque nós vamos caminhando para o nosso aperfeiçoamento. Nós vamos caminhando na direção da luz. Todos vamos, independente do que esteja fazendo. Mas a obediência e a resignação batem à nossa porta. Primeiro, temos que obedecer às regras que a vida nos coloca. Segundo, temos que ter resignação para passarmos por determinadas dificuldades, por determinadas injunções. E a terceira, nós temos que saber ter vontade ativa para caminhar, para chegarmos à vitória. E o interessante que ele coloca ali para nós, que as forças ativas nos ajudam a carregar o fardo das provações. Então, com obediência, com resignação, nós vamos caminhando e transportando o nosso fardo. Mas se nós deixarmos se instalar na revolta, o nosso fardo cai, a gente pode até chegar lá na frente mais leve, mas em compensação,
não fizemos o que deveríamos fazer. É por isso que nós temos que procurar colocar em prática o Evangelho, sabermos trabalhar para a edificação do bem e, principalmente, termos coragem de construir e edificar um mundo melhor para todos nós. Se queremos chegar a um ponto de equilíbrio, um ponto de realizações, temos que saber fazer valer as bênçãos do amor, as bênçãos da paz para as realizações espirituais. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. É por isso que nós temos que treinar, desenvolver certos sentimentos. Obediência às regras colocadas pela sociedade e principalmente pelas leis de Deus. Termos condições de criarmos todo o mecanismo de autoeducação para sermos disciplinados, para sermos obedientes e para sermos construtores de um mundo melhor. Trabalhemos, pois, por esse aperfeiçoamento. Trabalhemos, pois, por esse melhoramento das nossas ações, das nossas atitudes, porque o amanhã, tanto físico quanto material, depende do nosso hoje. Quando a sociedade romana já estava totalmente perecendo, deteriorada praticamente, dos seus costumes morais, Jesus chega diante daquele império poderoso, colocando uma regra para o coração humano. Regra essa que foi perseguida, que foi combatida, mas que venceu, porque era a força do bem. E as forças do bem vão vencer sempre. E Jesus, então, deixa ali para nós as bênçãos do ensinamento superior. Amar a todos incondicionalmente. E saibamos, pois, criar o sentimento de amor, de paz, onde quer que estivermos. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Parece que escreveu ontem, né? E nós estamos aqui com 150 anos de Espiritismo e nós ainda não compreendemos bem essas poucas frases que estão aqui. Cada época tem a sua característica, tem a sua marca. E nossa época, essa geração de 1800 para cá, foi conquistando, uma conquista após a outra tecnologicamente. Eticamente, moralmente, teve algumas melhoras muito boas. Lógico que teve. Algumas e muitas melhoras. Mas ainda está aquém do necessário. Por isso nós precisamos treinar. Por isso nós precisamos nos aperfeiçoar para sermos seres melhores amanhã. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova que a elevação intelectual de uma época. Então a gente vê, Maxwell, por exemplo, criou várias fórmulas da parte do eletromagnetismo que valem até hoje. Ele foi estudando, foi pesquisando, foi criando aquelas fórmulas que a gente hoje, para estudar, tem dificuldade de entendê-las. E ele criou. Olha que ser genial. Deixou ali uma base para a ciência. E assim todos os outros grandes nomes da ciência vieram deixando a sua marca no processo da evolução tecnológica da Terra e que, diga de passagem, a tecnologia terrena evoluiu muito. Mas, por outro lado, muita gente
tenta se desligar das energias divinas, da fé, da fraternidade, da oração, e começam a caminhar para um local perigoso, da autoobsessão. Todos nós, então, precisamos começar a valorizar a ideia de construir o bem, a ideia de começarmos a plasmar o bem onde quer que estejamos, porque sempre Ele estará conosco, também onde quer que estejamos. As conquistas intelectuais são ótimas, importante que você adquira, mas tem que entender a importância das conquistas éticas e morais, porque elas se converterão em conquistas espirituais, que te libertarão de um conjunto de situações complexas, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra no seu entendimento. E aqui ele traz para a gente essa advertência, que nós temos que procurar obedecer essa intuição que eles nos dão, que nos impulsiona para adquirir determinados conhecimentos superiores e procurarmos nos desligar daquelas situações em que nos prende numa teia devido à inferioridade vibracional do ambiente e dos espíritos que ali estão. Por isso, nós temos que procurar trabalhar cada vez mais para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. Porque somente assim nos aproximamos daqueles que trabalham por Jesus e em seu nome. Ai dele, do homem preguiçoso que está se referindo, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. É importante nós entendermos que a espiritualidade superior tem o controle sobre nossas vidas. Mas nós temos o livre-arbítrio e eles deixam que a gente siga nosso caminho, esperando que nós busquemos por nossos próprios esforços o aperfeiçoamento. Mas muitas das vezes negligenciamos a caminhada, ficamos parados no meio da estrada e aí tomamos a esporada para seguirmos a jornada, procurando nos aprimorar, porque é das leis divinas que devemos nos ocupar para que o nosso futuro possa ser cada vez melhor, cada vez mais iluminado pelas nossas ações de hoje. E assim, todos nós temos que estar sempre atentos para procurarmos construir um mundo melhor, para procurarmos absorver as forças do bem e colocarmos em prática tudo aquilo que venhamos aprendendo ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada. Procuremos, pois, meus irmãos, nos espiritualizar, nos aprimorar, nos aperfeiçoar, porque o amanhã será sempre de luz para todos aqueles que aprenderem a servir com Jesus. Muita paz e muita luz, que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos envolvendo a todos, iluminando nossos caminhos, abençoando nossa jornada, para que possamos, a cada momento dessa caminhada, tornarmos-nos melhores, tornarmos-nos mais compatíveis com a justiça divina, com a misericórdia divina, para que as bênçãos do amor se façam sempre presentes em nossas vidas. Paz e luz para todos nós. A cólera. Item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita, aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Essa questão que nós temos
que está sempre observando, como deparamos com as nossas fúrias, com as nossas raivas. E aqui, com orgulho. Mas o orgulho hoje, ele tem um sentido, uma significação etimológica diferente, um significado etimológico diferente. A palavra arrogância fica mais caracterizada para a ideia que o texto quer passar, nos tempos atuais. Então nós temos que procurar observar que quando a espiritualidade está ali nos mostrando a respeito dessa arrogância, de querer estar acima de tudo, de querer achar que só aquela pessoa, achar que só ela sabe, só ela pode, que ninguém pode discordar da ideia dela. É um pouco de pecacuanha, né, que é um remédio da homeopatia que tem essa característica. Se discordar da pessoa, a pessoa até passa mal, até vomita de raiva. Então nós temos que começar a prestar atenção em um conjunto de fatores que estão ali presentes para que a gente se controle, para que a gente deixe de se irritar. Então, para que a gente se irrita? Por que a gente se irrita? Por causa da arrogância. Mas a arrogância é falta de evangelização, falta de compreensão. Precisamos, então, educarmos-nos para termos uma melhor compreensão das situações. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos. Os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. De novo, ele repetindo a questão da não suportar as contradições. E quando a pessoa está numa situação dessa, o fígado também está em frangalhos. Nós precisamos começar a fazer as nossas devidas observações para que, ao longo da nossa existência, tenhamos condições de saber discernir, de sabermos ver, olhar para nós e ver como nós estamos agindo, de que forma nós estamos nos postando diante de determinados fatos, como nós encaramos determinadas realidades. É importante pararmos para fazer essas observações, porque a vida depende de nós. Como nós vamos conduzir aqui nessa vida, vai plasmar aquilo que nós vamos encontrar no plano espiritual e vai criar condições para aquilo que nós vamos vivenciar na próxima reencarnação. Então nós temos que fazer uma verificação constante conosco mesmo. E se existem as terapias naturais aqui na Terra, conforme o slide anterior mostrou, a homeopatia é uma das terapias das teorias dos fluidos que ajudarão a humanidade a evoluir mais rápido. Com isso, nós temos que procurar usar esses recursos para nos melhorar, para nos equilibrar, para tomarmos determinadas posições mais sensatas. Faz necessário começarmos a refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes e começarmos a procurar crescer para Deus. E essa questão dessa arrogância que não se deixa fazer uma comparação, não se deixa fazer uma observação, que está sempre na condição melhor, sem olhar para dentro de si, sem olhar para os seus próprios sentimentos. Por isso nós precisamos estar muito atentos na forma com que vamos caminhar nessa vida aqui. Observemo-nos para continuarmos caminhando com o bem, para continuarmos agindo em prol de um mundo melhor. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris discorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Vamos então prestar atenção na nossa forma de agir, na nossa forma de interagir, para que a gente possa ter melhor condições de discernir algumas posturas que a gente toma e agir melhor. É bem mais fácil a gente tomar posturas mais simples, mais educadas, mais evangelizadas, mas sem guardar ressentimento. Porque não adianta nada agir polidamente, conforme já dissemos em tópicos anteriores, mas ficar se explodindo por dentro. Porque se a pessoa fica se explodindo por dentro, ela vai passar por situações muito adversas.
Portanto, tenhamos condições de entender que às vezes a gente se irrita mesmo, mas a gente tem que se educar para não fazer disso uma constante. Se educar para não fazer disso uma condição de passar por sofrimentos maiores. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Ou de fúria também, né? De raiva. Nós temos que procurar observar isso. Temos que procurar entender essas condições que as pessoas se colocam, essas condições que as pessoas ficam diante de determinados atos que os contrariam. E quando a pessoa chega ao ponto de enfurecer-se para sair quebrando tudo, é muito triste, muito desagradável e traz um mal-estar muito grande para a pessoa. Imagine sair em público tomando uma atitude tão grosseira como essa que está sendo descrita aqui, e tem gente que faz. Existe na homeopatia 2 remédios que quebram as coisas. Camomila, por um ataque de fúria, quando está com muita raiva, não precisa nem ser uma raiva muito grande, e o estramônio. E tem outros remédios que podem, cuja personalidade, quando a pessoa está vivenciando aquela personalidade, ele pode tomar atitude agressiva, como nos vômica e outros mais. Mas esses são os clássicos de quebrar as coisas. Então, nesse caso, uma doença que precisa ser tratada. Mas em muitas situações, nós precisamos fazer o nosso esforço para nos corrigir. Se a gente não procurar se corrigir, a gente vai se adoecendo cada vez mais. Então, procurar nos corrigir é fundamental para recuperarmos a nossa saúde, para nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. A pessoa nesse estado dificilmente vai entender que ele está criando infelicidade nos outros. Mas é importante que as pessoas tomem consciência de suas responsabilidades. Hoje nós temos o recurso da filmagem, né? Filma escondidinho, depois mostra. Não vai postar na mídia social não para humilhar a pessoa não, mas mostra para a pessoa, olha como que você fez, você achou isso correto? Você acha isso coerente? Vamos nos esforçar para corrigir? Vamos procurar fazer de uma forma diferente, de uma forma melhor? É necessário, então, tomarmos as posturas e as necessárias para nos corrigir. Lógico que precisamos do apoio terapêutico, senão não existiria. Mas a responsabilidade nossa conosco mesmo de nos fazermos melhores, de procurarmos nos modificar, nos aprimorar. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? Que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Então, cada etapa da nossa existência, nós estamos passando por situações. E a primeira vítima, quando ele fala aqui, eu voltei o slide, a primeira vítima seria ele mesmo. A medicina chinesa fala que quando você tem ataques de fúria, você manda sopro para o coração. E esse sopro do fígado para o coração é o que mata. Então, além de alterar o fígado, ainda começa a enfraquecer o coração. Aí a frase que começa, se tem coração, o coração vai estar sendo lesionado nessa situação. Então, as ciências vêm para nos ajudar, vêm colaborar conosco para o entendimento maior. E nós temos que ficar com ouvidos bem abertos para esse entendimento maior, para que a gente procure auxílio, para que a gente saiba como fazer para nos modificar. Constantemente nós temos que nos procurar, nos trabalharmos para nos tornarmos melhores.
E aí vem depois o pesar, pelo ataque de fúria. Gostaria que esse ataque de fúria fosse cometido contra ele próprio? E quantas vezes nós já cometemos essa gafe desses ataques de fúria, principalmente dentro da família? Então vamos ter os cuidados para conservar mais a nossa saúde, nos proteger mais e, com isso, nós termos condições de estarmos vivenciando melhor a nossa oportunidade evolutiva aqui na Terra. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então nós temos que procurar entender que a cólera, quanto mais nós vamos encolerizando, mais nós vamos perdendo a qualidade dos nossos sentimentos. Vamos perdendo a qualidade do nosso coração, como ele diz ali. Então vamos treinar, dominar mais nossos impulsos, treinar, dominar mais nossos sentimentos, treinar, agir com melhor condições, com melhores ações, para que a gente tenha realmente uma vida melhor, para que a gente crie uma vida melhor, para que nosso caminhar aqui na Terra seja mais disciplinado, mais coerente com as nossas necessidades evolutivas. Que Jesus nos abençoe, os bons espíritos sempre nos protejam, para que a gente consiga controlar nossas cóleras e tomar as nossas atitudes intempestivas em dados momentos. É um esforço que cada um de nós temos que fazer, mas também tem a parte dos adoecimentos que cada um pode tratar. Nós estamos na Terra, onde existem vários recursos para nos ajudar a impulsionar nosso processo evolutivo, a nos impulsionar para a luz, e é isso que a espiritualidade maior espera de nós, que saibamos usar os recursos que a Terra nos oferece para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para sermos espíritos mais felizes amanhã. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Essa mensagem é do Hahnemann. E ela é muito interessante porque ele deixa para gente que tem que tratar, mas deixa também para gente que nós temos que nos corrigir. E Hahnemann, ele tem o dom de escrever muita coisa em poucas palavras, e é tão condensado que cada vez que a gente lê o que ele escreveu, a gente entende de um jeito. É um ser genial que esteve na Terra trazendo para nós as bênçãos da homeopatia e era o principal orientador da parte mediúnica dos médiuns que trabalhavam com Kardec. Ele, espírito. Então, ainda no tópico cólera, o item 10, segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então, tem determinadas coisas que nós podemos nos corrigir. Tem determinadas situações que nós podemos empreender modificações para nossas vidas. É o que ele está dizendo. E assim, por exemplo, o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. E esse temperamento é o seu também adoecimento. É aquilo que precisa ser tratado. É uma das principais características que vão conduzir ao remédio melhor indicado para ele na homeopatia. Então, a pessoa tem que fazer o seu esforço, mas também tem que se tratar. Aí vai ter aquele, mas eu tenho que corrigir minha mente. Aí quando sua garganta está inflamada, você vai no médico, pede um remédio, toma aquele remédio forte e não quer tomar um remédio para corrigir seu temperamento, que é o que vai corrigir totalmente, definitivamente a sua infecção de garganta. Vamos pensar com mais racionalidade, vamos procurar entender para não sairmos replicando determinadas frases, determinados jargões que não nos trazem nenhum benefício. Em vez de confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. Foi Deus que me fez assim, né?
mas você é hoje resultado do que você fez lá no passado. Você tem hoje as companhias espirituais que você cativou lá no passado. Então tem uma parte que nós devemos e podemos fazer. Tem a parte que é de nossa obrigação realizar. E tem parte que nós temos que procurar alguém que nos trate para corrigirmos das nossas tensões, das nossas agressividades. E a homeopatia faz isso muito bem. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio em todas as suas imperfeições. E muitas das vezes a gente vê as pessoas estão se tratando com homeopatia, estão se tratando e tem sempre aquele defeito que a pessoa não quer abandonar. Aquele defeito que a pessoa não quer deixar. E quando você vai conversar com ela sobre aquele ponto que tem que se corrigir, faz beicinho, dá patada, não quer mais conversar, não quer ir mais no tratamento. Então a pessoa fica criando cada vez mais dificuldades para ela própria. Ao passo que deveria estar trabalhando e trabalhando intimamente e agradecendo o terapeuta que está ajudando ela nos toques necessários naquilo que a pessoa precisa se corrigir. A culpar também os espíritos que assediam, os espíritos assediam porque ela tem a propensão a agir daquela forma. E não quer se modificar, os espíritos também não vão se modificar. Então, tudo tem um paralelo constante, corpo-espírito. E nós não conseguimos fugir disso. É entrelaçado os dois, não tem nem como a gente saber onde começa um, onde começa o outro, são extremamente entrelaçados, mas, acima de tudo, ambas as partes têm um autocomprometimento de agirem um a favor do outro ou um contra o outro. Se nós não fizermos a nossa parte de procurarmos nos educar, de procurarmos nos evangelizar, porque o evangelho é o quê? Aquilo que vai nos dar referência do bem. Então, estudar o evangelho, nós vamos estar buscando a referência do bem. É o que nós estamos fazendo aqui agora. A partir do momento que a gente entende esse bem, a gente entende então que a gente pode fazer as coisas melhorarem, se aperfeiçoarem. É isso que faz importante, que é uma das coisas mais importantes para todos nós. Fazer com que as coisas se aperfeiçoem, fazer com que as coisas se melhorem. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Então, nós temos que prestar atenção também que o corpo dá determinadas propensões. Portanto, você tem lá 300 crianças treinando para ser atleta. Dessas 300, talvez 30 consigam ser atletas. Mas um vai ser do lançamento de dardo, outro do salto em distância, outro da barra paralela e assim vai, cada um com as suas tendências, com as suas especificidades psíquicas e físicas. Querer que uma pessoa muito tensa passe naquelas barrinhas, faça aqueles exercícios na barra, não vai conseguir. A gente vê aquelas meninas ainda saltam em cima de uma barrinha dessa largura, sem cair. É muito equilíbrio. Esse equilíbrio mostra que elas são serenas e que tem uma musculatura propícia a aceitar os treinamentos para fazer aquele exercício. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. E persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. E nós temos que prestar atenção muito nisso aqui. Na época do Hahnemann, existia poucas intoxicações químicas. Hoje nós temos intoxicações químicas cada vez mais graves, cada vez mais sérias. São determinados conservantes que colocam na comida, que para alguns não tem problema nenhum. Para outros, traz problemas e transtornos seríssimos. Alguns comem um pão francês, comem qualquer alimento feito de trigo, não tem problema nenhum. Outros dormem em pé, dormem dirigindo, agridem, tomam atitudes insanas. E ambos comeram o mesmo pão, da mesma fonte. Ou seja,
Logicamente que aí você vai falar, mas por isso que tem as propensões. Exatamente, tem as propensões. Mas o que eu quero dizer é que existe intoxicações químicas complexas para no mundo atual, que nós não podemos fazer um julgamento, achar que o espírito vai ser aquele que vai moldar tudo. Portanto, hoje nós temos uma ciência chamada epigenética, que estuda exatamente os efeitos das doenças no organismo da pessoa, as alterações que essas doenças trazem e também de certos alimentos ou de certas substâncias químicas que a pessoa possa ingerir. É importante que nós entendamos, então, que um espírito pacífico pode se tornar agressivo, mas bem menos agressivo do que um muito agressivo, mediante certas intoxicações. Da mesma forma que um espírito extremamente agressivo pode ficar extremamente muito pacífico, mas nem tanto diante de determinadas substâncias químicas. Isso é importante que a gente entenda. Então, o espírito é o senhor absoluto do corpo, mas certas intoxicações químicas podem levá-lo a perder esse controle, como é no caso da bebida alcoólica. Para nos darmos exemplos mais complexos, vamos ficar bem atento. Não é contrariando o Hahnemann, ele está falando nas condições normais. Nós estamos colocando certas condições anormais. Então, nas condições normais, a gente vai ver dentro da mesma família que todo mundo é tenso, vai ter lá uma pessoa muito calma. Onde todo mundo é calmo, vai ter uma pessoa muito tensa. Mas, isso é possível, aí já define-se bem a qualidade do espírito. Mas muitas das vezes os pacíficos têm a violência deles é direcionada para outra fonte, para outra forma. Então, cada um de nós temos certas características que devemos vivenciá-las dessa ou daquela forma. E é isso que nós temos que prestar atenção para nos corrigir. E às vezes as pessoas são muito pacíficas dentro de um grupo. Quando elas se juntam a outro grupo, elas ficam muito violentas, devido às interações psíquicas. Aqui vai para o infinito. O que o Hahnemann está trazendo para nós, o quê? Educarmos-nos de acordo com o Evangelho para coibirmos de tomarmos atitudes coléricas, violentas, o que está coerente. Não dispondo de um organismo próprio lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, quando a pessoa tem um corpo que propicia ele extravasar a fúria, ele extravasa. Quando não consegue extravasar a fúria, ele se contém. E aí a gente vai vendo as mais variadas, as mais diferentes formas que as pessoas assumem, que as pessoas adquirem para seguirem o caminho evolutivo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, no mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E, a não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, enquanto quer com vontade firme. Vontade firme é a característica. Então, o corpo não vai oferecer à pessoa certas predisposições. Isso quem oferece é o espírito. Mas se a pessoa ingerir uma substância que o induz a agir daquela forma, ele vai agir. Se ele já tiver propensão, então aí que vai ficar mais forte ainda. Mas pela lei da semelhança, se a pessoa é colérica e eu der uma substância que ele se encolerize, ele se acalma. Se a pessoa é calma e eu der uma substância que ele se acalma, ele se encoleriza. Porque o semelhante vai fazer efeito contrário. Se ele já é calmo, ele toma uma substância para ficar calmo, ele fica nervoso. Então nós temos que prestar muita atenção quando se fala de um espírito puro, corpo e espírito sem as intoxicações do mundo moderno. Entre as intoxicações do mundo moderno, nós temos que levá-las em consideração. Logicamente que nem todo mundo toma a mesma atitude de violência ou de passividade, mas ela fica ali uma mescla de tensão interna, conforme ele diz, ganha um outro aspecto, uma outra característica. E é função nossa procurar nos identificar com cada uma dessas características, procurar nos corrigir, mas acima de tudo nós precisamos também nos tratar. Tem uma parte aqui que ele fala da depressão. Ele fala assim, não, depressão você fica só cuidando da sua parte espiritual. Não toma remédio não. Ninguém vai ser ingênuo de falar dessa forma. Nós vamos pegar e vamos ter que saber que existem casos e casos que têm que ser observados um
ora um, ora o outro, dessa forma e daquela. Por isso que nós estamos trazendo aqui essa reflexão. Isso aqui é muito amplo, traz um conjunto de informações importantes para nós, que nós devemos saber observar, entender e caminhar para nos aperfeiçoar. O aperfeiçoamento do nosso espírito passa pelas nossas atitudes condizentes e compatíveis com as nossas realidades espirituais. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Aqui vem a parte bastante importante. A nossa vontade, a vontade de fazer o bem, a vontade de se corrigir, ela vai nos dar a possibilidade de melhorar muito. Mas a gente observa em todos os templos religiosos, as pessoas que tiveram determinadas melhoras a partir dessa vontade, a gente, como terapeuta, entende que e identifica que ela mudou o foco. A doença mudou a característica. E aqui, aquelas características mentais da pessoa também mudou o direcionamento. E é por isso que todos nós devemos procurar fazer devida observação em nós mesmos, procurar entender como nós interagimos com cada situação, com cada oportunidade, para sermos melhores, para estarmos melhores. E ali, muitas das vezes, a gente, como ele está dizendo ali, não conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, porque quando você quer se melhorar, muitas das vezes você consegue. Mas tem pessoas que não conseguem. E em outras partes, principalmente no livro dos médiuns, o Kardec fala que a pessoa precisa da ajuda externa para vencer-se determinadas obsessões. E os vícios, muitas das vezes, são acompanhados de obsessão. Primeiro, a pessoa tem que querer. Segundo, ela precisa de alguém que o ajude adequadamente para ela superar-se. E, lógico, se alguns podem transcender em muito certos aspectos. Por isso que existe o progresso diferente para cada espírito. Cada um vai progredir à medida das suas forças internas e da sua ajuda externa. Porque todos nós somos ajudados por espíritos. Que tipo de espírito me ajuda? Que tipo de espírito te ajuda? Dentro dessa balança, desse progredir infinito, nós vamos caminhar para fazermos as devidas observações de como devemos estar, como precisamos estar e para onde precisamos chegar. A vida sempre traz para nós a oportunidade de caminharmos, no sentido de nos aperfeiçoar, de trazer para nós as bênçãos da luz, que nos conduz a um reino de mais tranquilidade e de encontro conosco mesmos, e onde nós estaremos sempre procurando agir de forma mais condizente com as leis divinas. Cada passo que nós damos ao longo da nossa existência, precisamos aprender a nos corrigir, precisamos aprender a nos aperfeiçoar, e Hahnemann traz para a gente a necessidade de nós desenvolvermos a nossa vontade. Senão a gente começa a criar muletas de tratar tudo. Achar que o remédio vai ser a única solução. Nós temos um estudo que chama Homeopatia nas Doenças Morais, e ali nós vamos começar a entender a forma com que nos é passado as informações que nós temos que fazer a nossa parte bem feita. Tanto como procurar nos educar e nos evangelizar, como também procurarmos nos tratar para corrigirmos de certas mazelas que ainda carregamos conosco. Reflitamos, a homeopatia é um tratamento energético e natural que atua nas causas sutis do adoecimento. Devemos buscar entender como é o início do adoecimento e como podemos tratá-lo, sutilmente. Bom, como Hahnemann é homeopata, a gente pegou esse slide, colou ele aqui, ele estava em outra parte, em outro estudo, para que a gente pudesse fechar essa reflexão. Se age na parte sutil do adoecimento, a homeopatia vai nos ajudar a corrigir certas coisas. Mas o Evangelho vai nos dar o norte que devemos prosseguir para alcançarmos determinadas metas, determinados objetivos. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, para que sempre estejamos cada vez mais
em paz conosco mesmos, em harmonia com a vida, com o universo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, para que a paz e a harmonia esteja sempre em nossos corações e em nossos lares, que tenhamos sabedoria para saber quando podemos corrigirmos-nos com a nossa vontade, com os nossos exercícios mentais e quanto precisaremos das terapias naturais, quanto precisaremos do passe, quanto precisaremos da ajuda de outros para nos beneficiarmos, para nos aprimorarmos. Que a paz e a misericórdia divina estejam sempre envolvendo nossos corações e que possamos cada vez mais entender o homem em suas minúcias para entendermos como que as leis divinas interferem na nossa vida. Que as bênçãos do amor estejam sempre conosco por onde formos. Aí nós vamos para o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Muito obrigado pela companhia, muita paz. Compartilhem com seus amigos, inscrevam-se no nosso canal e deixem o seu like. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio. Ajude-nos a ajudar. Compartilhe, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Paz e harmonia a todos.